Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto hoje é: qual é o investimento menos arriscado ou mais seguro? Bem, será que existe esse investimento? Será que tem? Hoje a gente vai analisar isso, eu vou trazer, hoje a gente vai responder isso. Então você que está aí, acompanha comigo, mas antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Antes de você analisar qual é o investimento mais seguro, nós vamos analisar um elemento usado no mundo dos investimentos, que é o triângulo de Nigro. E ele nos ajuda muito, porque quando você vai analisar, você analisa três pontos principais, que é o risco, a liquidez e a rentabilidade do produto. Por exemplo, tem pessoas que ela olha mais para a rentabilidade. São os investidores arrojados e agressivos. Tem outros investidores que os moderados e os conservadores, eles olham muito mais para o risco. Já tem aquelas pessoas que vai fazer reserva de emergência, ele precisa de uma liquidez, porque a reserva de emergência é para isso. É para você ter um dinheiro para um momento específico de emergência. Então você não pode depositar ali, você não pode colocar um dinheiro, alocar um dinheiro no investimento que só vai te devolver dentro de um ano, dentro de 90 dias, porque a emergência acontece a qualquer momento, certo? Primeira coisa que um moderado, um conservador, ele observa é o risco. A gente vai ter que parar e observar, porque existem 4 tipos de risco que a gente pode enfrentar ao entrar no investimento. Que é o primeiro risco, é o risco de mercado, que são as oscilações das taxas de mercado. Para que você tenha uma previsibilidade, você precisa buscar uma renda fixa com uma taxa pré-fixada, se você realmente quer um mais seguro, uma previsibilidade maior. Se você não quer lidar com oscilação, a bolsa de valores ela não serve para você, porque a bolsa oscila. As taxas da bolsa, os preços das ações, elas variam. Você tem ali um dividend yield X e de repente o preço cai e aquele dividend yield pode acompanhar o preço ou pode permanecer. Então, não pode subir de acordo com o preço, é o dividend on cost, em relação ao custo daquela ação para você. Mas isso é um outro assunto, a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Existe outro risco que você tem que observar, que é o risco de crédito. E para avaliar o risco de crédito, você tem que observar a saúde da instituição financeira, o quanto tempo de mercado ela tem, o histórico de bom ou mau pagador que ela tem, se ela já deixou de pagar alguma vez, alguém deixou por algum período de pagar os seus investidores. Um outro ponto é o risco de liquidez. Se você vai fazer um investimento, por exemplo, pensando justamente na reserva de emergência, você precisa ter uma liquidez imediata. Você não pode ter uma liquidez para meses ou anos depois. Se você não se importa, se você está investindo para aposentadoria ou para aquisição de um imóvel para anos depois, não tem problema. Você não precisa se preocupar com liquidez. Aí você quer rentabilidade e segurança. Agora, outro risco que você tem que observar também, que é o risco inflacionário. O risco inflacionário é você investir num produto que vença a inflação. Porque não tem como você, por exemplo, investir na caderneta de poupança que rende abaixo da inflação. Caderneta de poupança nem é investimento. Caderneta de poupança é um jeito de alocar dinheiro. E você não perder muito, você não perder 100% da inflação. Outro ponto que você precisa observar também nos produtos de investimento é a rentabilidade. Ou seja, o quanto ele vai te dar de rendimento. E para isso você precisa descontar taxas, você precisa descontar imposto de renda, você precisa descontar IOF, você precisa ver o tempo que você vai deixar aquele dinheiro alocado para você ter uma ideia mais exata possível de quanto isso vai te render no final. Um outro ponto que a gente tem que observar é a liquidez. Você observar se o dinheiro que você investiu vai estar disponível dentro do tempo que você precisa. Porque se você investe para o longo prazo, não tem problema, a liquidez não é do seu interesse.
mas para o curto prazo ou para reserva de emergência, você precisa de liquidez. Dá para fazer um ranking aqui dos investimentos mais seguros até os menos seguros. De antemão, o que você precisa fazer quando vai analisar um investimento é saber se ele é coberto pelo FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo onde está alocado um valor para, no caso de uma instituição quebrar e ela tendo aquele investimento garantido pelo FGC, aquela pessoa receba por conta, cada investimento, R$250 mil. E por CPF, independente de quantos investimentos você tem, em quantas corretoras, até R$1 milhão. Então existe uma garantia. Você precisa ter ali uma conta numa corretora, um produto num determinado banco, porque o produto não é da corretora, não é a corretora que te vende o produto, ela só é um balcão. A corretora funciona como um balcão. Você vai ali e escolhe o produto. Mas quem está oferecendo, quem está ofertando, o dono do produto é uma instituição, é um banco, é o governo, é alguma outra instituição que está ofertando aquele produto. Então, se você tiver ali naquela corretora e naquele banco ali um produto, você vai receber ali até R$250 mil. Se você tiver em outra corretora outro produto, você vai receber até R$250 mil. E assim por diante, até no máximo R$1 milhão, ok? Então, observado isso, a gente agora vai ranquear isso aí. Em primeiro lugar, todos que são cobertos pela FGC. Se você quer segurança, é FGC. Você tem que observar lá, quando você for escolher o produto na tela da corretora, se ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. É coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito? Bom, já tem um ponto de segurança importante. Qual a instituição que está oferecendo ele? Porque, na verdade, existe ali um rating, existe um ranqueamento de risco e o próprio produto, ele mostra isso, o risco do produto. Existe A+, A-, B+, B-, até C, D. Então existe ali o risco e existe, inclusive a maioria das corretoras, elas colocam uma barrinha ali de risco e quanto menos cheia for aquela barrinha e menos vermelho, tiver verde, azul, amarelo, vermelho, o risco é maior para o vermelho e menor para o verde. Ok? Para você entender isso. Então, a gente tem, em primeiro lugar, aqui, como mais seguro, e por incrível que pareça, o título do governo, que é o Tesouro. Tesouro Direto, tem o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Educa Mais, Tesouro Rentabilidade. Esses dois últimos agora foram criados recentemente. O Tesouro Educa Mais, você que é jovem, ou você que é pai de uma criança, é para você investir um dinheiro para o futuro. É um dinheiro que você vai investir para a educação dessa criança. É o Tesouro Educa Mais. É um título do governo. E tem o outro que é o Tesouro Rentabilidade, que é um tesouro voltado para a aposentadoria. Então aí, ranqueado em primeiro lugar, a gente tem o Tesouro, que é o Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Rentabilidade, ok? Depois, então, a gente tem os bancários, aqui também são cobertos pela FGC. Por exemplo, o primeiro, CDB, Certificado de Depósito Bancário, o RDB, Recibo de Depósito Bancário, o LCI e o LCA, que são letras de crédito do setor imobiliário ou letra de crédito do agronegócio. Tem também a letra de câmbio e a letra hipotecária. Então, esses são os investimentos, as modalidades de investimento mais seguros, todas cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ok? Porque se você for pensar em bolsa, se você for pensar em outras coisas, você vai ter que lidar com oscilação, você vai ter que lidar com um risco maior, risco daquela empresa quebrar, embora quando você compra boas empresas por bons preços, você dificilmente vai ter esse problema, mas lembre-se bem, todo o investimento tem risco. Só que os tesouros e os bancários
só se o país quebrar ou se aquele banco quebrar. Por isso que você vai escolher aí um investimento dos grandes bancos, dos bancos que já estão aí há muito tempo no mercado, para que você não tenha esse problema. Agora, uma coisa que eu sempre digo aqui para finalizar: arriscado mesmo é você passar a vida inteira e não investir e ficar esperando, dependendo da Previdência e do governo. Ó, beijo no coração, não se esquece de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações. Fica com Deus e fui!